Eu já incendiei uma menina, uma debutante. Já coloquei fogo no vestido dela, sem querer, numa situação catastrófica. Não, obviamente não foi proposital, enquanto eu dirigia a menina, isso no alto aí dos meus 2 anos de carreira, eu acho, alguma coisa assim, com aquele pânico tradicional de um iniciante, né? Que é o que mais pode te prejudicar. Quando você é um fotógrafo iniciante, é você mesmo. Você, fotógrafo iniciante, é o seu pior pesadelo. E o principal motivo pelo qual merdas acontecem na sua vida são pelo fato de você trabalhar nervoso. Muitas vezes você sabe o que tem que fazer é simples, só que você quer inventar um monte de coisa, acaba não saindo porcaria nenhuma e você acaba colocando fogo numa menina antes... Não, e detalhe, antes da festa começar. Então tinha toda a festa pra rolar, simplesmente eu incendiei o vestido da menina. Eu acho que eu fiz um favor pra ela ainda, porque era um tecido que tinha um potencial de combustão enorme. O negócio, simplesmente ele pegou fogo embaixo, e ele fez... Pum, e ele incendiou inteiro. E até hoje eu me pergunto que tipo de tecido se faz desse jeito que pode pegar fogo dessa maneira. Como foi resolvida a situação? Olha a situação, a gente teve que conseguir uma costureira que foi lá e conseguiu enjambrar um negócio, puxar um outro negócio por cima. Acabou que ficou até bom, um vestido, né? Mas eu fui responsável... Só imagino. Eu fui responsável por isso, cara. Fui responsável por esse acontecido, por esse fato. Então o vestido longo acabou virando um vestido curtinho? É, mais ou menos isso. Então, moral da história, acaba com esse nervosismo, irmão. Acaba com isso. O cliente percebe que você tá nervoso. O cliente percebe que você não tem o controle da situação. Então não inventa moda, você tá entendendo? Cara, luz principal, preenchimento, recorte e fundo. Ah, é muito complicado pra mim? Então, principal, preenchimento e fundo. Ah, é muito complicado pra mim? Principal e fundo. Ah, é muito complicado pra mim? Não vai fotografar. Porque se você não entende luz principal, luz de fundo, você ainda não é fotógrafo. Então, o que eu quero te dizer? Não inventa moda, cara. Não põe 6 flash, um flash em cima ou embaixo e tal. Trabalha com uma luz só até você pegar o jeito. Ah, não, agora tá começando a ficar monótono trabalhar com uma luz só e uma luz de fundo. Então o que é que eu faço? Acrescento uma luz de preenchimento. Ah, mas agora começou a ficar monótono só com a luz de preenchimento. Acrescenta um recorte, acrescenta um fundo. Vai fazendo as coisas devagar. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo em Farroupilha, né, a cidade vizinha aqui da nossa cidade, Caxias do Sul, num casamento que eu tava fotografando pro Eduardo. Inclusive, há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, eu fazia alguns casamentos, o Eduardo pegava os casamentos dele lá em Bento Gonçalves e às vezes ele indicava alguns casamentos, né, que ele não conseguia pegar pra mim, né, eu tava desenvolvendo a carreira, fotografava junto com o meu pai, na época o seu Nadir ia junto comigo, e levava o meu primo Jonathan pra iluminar os casamentos. Só os Quera. Era uma equipe legal, era um tempo bom. E a gente foi fotografar o casamento em Farroupilha. Aconteceu de eu estar utilizando a minha saudosa 20D, saudosa porque hoje em dia ela infelizmente parou de funcionar, eu tenho ela guardada, mas eu não sei o que aconteceu, talvez algum contato, alguma coisa, se foi. E estava usando a minha saudosa 20D e eu lembro que tinha levado, né, todo o equipamento, estava feliz da vida fotografando o casamento, só que logo no início, né, do casamento, logo após a entrada do noivo, acabou o cartão de memória. E aí eu peguei e fui trocar de cartão, né? Peguei um cartão novo dentro do estojinho que eu tinha dentro da maleta, coloquei ele na câmera e o cartão não lia. E aí poxa, meu cartãozinho de 32 GB que eu tinha lá tava pifado, né? E eu, tá, beleza, vou pegar o outro estojo onde eu tinha levado outros cartões. E quando eu fui mexer na maleta, onde estava o estojo? Simplesmente, eu não estava com o outro estojo de cartões. Sim, eu tinha esquecido o outro estojo de cartões numa outra maleta que estava em Caxias do Sul. Eu estava em outra cidade fotografando um casamento logo depois da entrada do noivo e eu não tinha mais cartão de memória para poder continuar fotografando. Daí vem uma dica muito boa para você fotógrafo. Desde o início da minha carreira, eu aprendi a trabalhar muito bem com a fotometria das imagens. Uma porque o meu irmão era muito exigente com esse tipo de coisa e foi meu professor. Outra porque o meu pai também era muito chato com isso, né? E ele cobrava que a gente aprendesse a técnica fotográfica e a gente fosse muito bom de fotometrar. Justamente por eu ter a confiança na técnica fotográfica, né, e na fotometria com a minha 20D, o que eu fiz? Peguei o cartão que estava na câmera do meu pai,
que era um cartão de 16 GB, que ele já tinha ocupado um pouco dele, mas não muito, né? Porque o pai não tinha fotografado os makes, só eu tinha fotografado, ele tinha feito só a entrada dos noivos. E coloquei a câmera para JPEG. Na época eu fotografava em RAW, mas sabendo o domínio da fotometria e conhecendo a igreja que eu estava fotografando, como ela era bem iluminada, as cores estavam boas, e era um casamento diurno, né? Era um final de tarde lá. Botei a câmera em JPEG e assumi a bronca fazendo o casamento em JPEG. Nesse meio tempo, aproveitei para entregar pro meu primo, pro Jonathan que estava ali do lado do meu celular, e falei para ele, cara, ó, fala aqui com um fotógrafo amigo meu que eu tinha em Farroupilha, dei o contato pro cara, né, não vou expô-lo aqui. Aí entreguei pro Jonathan e ele entrou em contato com o fotógrafo, só que o fotógrafo não pôde me ajudar, ele não tinha os cartões disponíveis. E aí o que aconteceu? Meu pai pegou o carro e foi a Caxias do Sul para buscar os cartões para poder terminar. Terminei o casamento todo, fotografando em JPEG, fiz todo o ensaio dos noivos, fotografando em JPEG, com o meu primo iluminando para mim, tomando muito cuidado com as cores, com a fotometria. Depois meu pai conseguiu chegar, quando a gente já estava no final do ensaio, depois da cerimônia, e aí eu pude pegar os novos cartões para poder continuar. Que lições eu tiro disso? Tá? E que eu acho que é bacana ficar aí para o fotógrafo de evento que sabe que é necessário saber improvisar e resolver os problemas. Primeiro lugar, checklist na organização do equipamento. A partir daquele dia nunca mais eu deixei de preencher o checklist para poder conferir cada item que vai na maleta. Por quê? Eu acabei esquecendo os cartões em outra maleta, porque na manhã da ida para o casamento eu resolvi simplesmente trocar os equipamentos para ir com uma maleta um pouco maior e deixei os cartões para trás. Se eu tivesse naquele dia o checklist, eu poderia ter conferido tudo, não teria esquecido. A partir daquele momento eu comecei a fazer um checklist em papel. Então sempre que eu organizava o equipamento, tudo conferido no checklist, nunca mais eu esqueci. Segunda lição, aprender a dominar o equipamento e aprender a dominar a fotometria. Você fotógrafo que ainda fica fotografando em RAW, porque você fica salvando foto estourada e clareando foto escura que você errou, não quando você faz propositalmente, que às vezes eu sei que tem gente que fotografa subexposto para depois recuperar e tal, e tem isso como uma estética, mas quando você fica recuperando porque você errou a fotometria. Então você precisa urgentemente aprender a otimizar o seu trabalho e a fotometrar e a ter essa base do fotógrafo profissional. A partir do momento que você tem isso, não há problema nenhum em você fazer um casamento em JPEG, em você fazer ensaios fotográficos em JPEG, e eu já trago aqui esse ponto, que às vezes o pessoal acha que é polêmico, mas não tem problema nenhum, porque quando você tem domínio, você cria o arquivo na sua câmera, um bom arquivo, que depois tratado ele fica lindo. Então você consegue com a câmera já trazer o arquivo quase pronto, né? E hoje muitos fotógrafos perderam essa habilidade porque ficam apostando só na latitude e exposição do RAW, aí fazem tudo errado e aí ficam ajustando tudo depois só no Lightroom, e isso tira um tempo gigantesco que faz os fotógrafos atrasarem os trabalhos. Então ficou uma lição valiosa aí pro resto da vida e fica para todo mundo e também a dica. Augusto Gobato, o que você pode falar pro nosso pessoal e pro pessoal, que tipo de experiência tu já viveu, à exceção daquele tipo de coisa que eu vi no dia da festa do Tom, em relação a funk e danças sensuais? Tu pode contar alguma coisa diferente disso? Ah, cara, eu justamente queria falar sobre as danças de funk e tal, mas que pena então. Acho que alguns de vocês não sabem, mas eu também já trabalhei aí na parte de eventos e produção de eventos, não como fotógrafo, mas como videomaker. Por alguns bons anos da minha vida também passei por esses perrengues aí que o fotógrafo conhece muito bem. E um que eu lembrei aqui enquanto os guris estavam falando foi um dos meus primeiros eventos que eu fui fazer, uma formatura. Há muito tempo atrás. E durante essa formatura, cara, eu me preocupei muito com aquela minha câmera, que eu tava cuidando de uma câmera lá, que era a câmera da... Não era uma câmera muito principal, mas também não era uma câmera que não faria falta. E eu me preocupei muito e ficava cada pouquinho cuidando e olhando e acertando o ângulo e... Sabe aqueles meros, assim, de quem tá começando, assim, de cara, eu preciso fazer direitinho, não sei o quê. E quando eu fui ver, eu não tinha gravado nada. Ixi, mano. Eu passei a porra da formatura inteira sem gravar nada por conta de um REC invertido. Você sabe o que é REC invertido? Não faço ideia. É o famoso REC invertido. Aí tem algum videomaker aí o cara vai saber o que é. REC invertido é quando você acha na sua cabeça que deu REC, mas na realidade você parou o REC, você cortou. E daí depois quando você volta da REC, você na verdade ligou. E daí tipo o REC invertido normalmente começa assim, ó, e vai pra baixo e fica o cara andando com a câmera na mão. E daí quando vai parar de novo, você dá o REC de novo e corta. E, enfim, tinha dado um REC invertido, cara. Deu essa merda aí na formatura, a gente ficou a formatura inteira sem a câmera da mesa lá, da câmera que grava a pessoa que tá falando lá. Felizmente, a gente tinha backup da imagem dessa câmera na gravação que ia pro telão.
Então, alguma coisa se salvou, grande parte se salvou. Cara, a dica que fica aí dessa peripécia, dessa aventura, não dê REC invertido, não tô brincando, porque isso é uma bosta, mas tem uns backups, cara. Acho que backup pra quem trabalha com evento é uma parada muito necessária, cara. Você tem que pensar, se tudo der merda, cara, onde é que eu me salvo? Como é que eu faço pra me salvar? E sempre ter esse tipo de salvação aí dentro dos eventos é muito importante, porque a gente sabe que evento é sempre essa correria e pra dar merda num evento, cara, é 2 toques, mano. Então, backup. Essa é a dica que eu queria dar pra galera aí. E o REC invertido, fica de olho. Esse lance de falar de backup aí, porque lembrando daquela situação dos cartões de Farroupilha, se tu parar pra pensar, no início da minha carreira, claro, eu tava trabalhando com uma câmera, meu pai com outra. Meu backup era meu pai. Né? Então acabou tudo dando certo ali, eu pude salvar o resto do casamento enquanto ele ia resolver a questão do cartão, porque eu tinha o backup ali do lado, que era ele. Talvez tendo 2 corpos de câmera eu também poderia ir me virando, só que aí não ia ter como ir buscar o cartão, talvez eu tivesse que mandar o meu primo e tal, mas foi importante ele estar lá comigo porque ele estava iluminando depois na parte do ensaio, porque aí terminou o casamento à noite. Então essa dica é valiosa, a dica dos backups aí fica para sempre.